direta de constitucionalidade. Ocorre que esses artigos aqui, em casos de repercussão geral, eu estou fazendo uma linkagem, eles admitem manifestação de terceiro, quando se trata de recurso extraordinário, para justamente o terceiro eventualmente se pronunciar sobre essa repercussão geral. E no 543C, parágrafo 4º, nesses recursos repetitivos, permite ouvir as pessoas que eventualmente possam ser afetadas por esta decisão também. Mas por que não se admite intervenção terceira? Por uma questão muito simples, é que aqui não há um direito subjetivo sub júdice, mas há um direito objetivo que está sendo devidamente analisado. Então, envolve uma questão, na verdade, de interesse público. Então, por isso não se admite intervenção, mas se admitiu e se construiu a tese do chamado amicus curiae, que, na verdade, isto funciona, de certa forma, com as devidas limitações, como uma forma de intervenção do terceiro em ação direta de inconstitucionalidade ou ação direta de constitucionalidade. O exemplo mais conhecido, por certo, do Brasilcom e daqueles que militam nessa área, foi uma ADIM, que foi ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que envolvia aspectos relacionados com o Código de Defesa do Consumidor. Então, é a ADI 2591 do Distrito Federal, em que lá não se admitiu a intervenção do IDEC e também do Brasilcom para efeitos, não como amicus curiae, mas porque era amicus curiae, não se admitiu para efeitos de embargos declaratórios, ou seja, não teria legitimidade recursal, ou seja, é uma atuação de calças curtas, na verdade, para a gente estabelecer um paralelo. Você pode atuar, mas tem uma limitação, mas não para recorrer, não tem legitimidade recursal. Então, ali foi importante porque várias questões foram tratadas. E aqui eu vou fazer um paralelo, uma linkagem, um parênteses para dizer o seguinte: o que me preocupa aqui é que algumas questões que foram colocadas, definidas nessa ação direta de inconstitucionalidade, por outras decisões, elas acabam sendo solapadas por via oblíqua, em detrimento da cidadania, em detrimento do consumidor. Nós tivemos decisões, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, creio que algumas delas, inclusive, interpostas de decisões do eminente desembargador Francisco Mecha, inconformados, talvez com a decisão dele, uma coisa ou outra, que se plasmou uma orientação extremamente avançada num determinado sentido, e depois, eventualmente, aquilo foi questionado, estendeu, estabelecer uma diminuição naquele alcance, em termos, inclusive, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em algumas situações. Esse é um terreno extremamente movediço, e que nós temos, às vezes, que parar para pensar, para saber até que ponto, eventualmente, se diz que é aplicável, por exemplo, a atividade bancária, o Código de Defesa do Consumidor, mas quando, por exemplo, se questionam aspectos relacionados com os encargos financeiros, todos são admitidos indistintamente em toda e qualquer situação. Eu acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Quer dizer, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na Corte Máxima do país, que diz que se aplica. Mas, por outro lado, quando vai analisar um fato submetido à apreciação judicial, se diz, não,
Se aplica, mas aqui pode, aqui também, lá também, e assim por diante. Uma outra coisa que me preocupa é nesses recursos repetitivos, mas essa matéria eu não quero dar uma de intervenção de terceiro na temática dos colegas ali. Mas vejam o seguinte, um contrato, né, que envolva a relação de consumo. Alguém faz lá no Tribunal de Origem, no próprio Superior Tribunal de Justiça, a afetação. Isso aqui é uma matéria que nos interessa. Só que aquele acórdão que está sendo objeto de impugnação, várias questões foram decididas, e não uma só. E às vezes, eu vou tentar ser parcimonioso, às vezes, né, se diz o seguinte: olha, nesse caso já está decidido, a nossa orientação é essa. Só que existem várias outras questões e que acabam ficando por ali e não são submetidas a uma devida análise. Esse é um outro perigo que eu vejo nessas questões. Eu tive, inclusive, a oportunidade de discutir essas questões com vários colegas lá do Rio Grande do Sul e de Brasília a respeito dessa questão. Há um outro aspecto ainda que eu gostaria de analisar e que decorre disso. O judiciário, como um todo, ele está cada vez mais premido por pressões de tentar dar soluções a diversos processos, de uma forma mais rápida. Se fala na mora judicial, se fala, na verdade, na demora da prestação jurisdicional. As terminologias são as mais amplas. Aqui, professora Cláudia Lima Marques. Se fala em tudo isso, mas, de outro lado, o que me preocupa é o seguinte: o que se quer? É que venha se dirimir o conflito ou se venha fazer o julgamento? Porque nós temos dirimir o conflito, é analisar o fato em toda a sua plenitude, o próprio nome já diz, que vem do latim, né? Conhecimento, cognição, é conhecer profundamente, analisar profundamente. Mas será que quando há uma decisão realmente está sendo dirimido o conflito analisado, ou está simplesmente fazendo um julgamento formal? Esse é um outro aspecto que nós temos também de refletir sobre isto, né? Porque isso envolve um princípio básico, para mim, eu creio que para todos nós, que é o princípio da isonomia. As pessoas que estão numa mesma situação jurídica têm que receber um tratamento idêntico. Não é possível mais uma vizinha vibrando sair para outra e dizer: olha, aquela causa que nós tínhamos, eu ganhei, então eu queria te cumprimentar que tu também ganhaste. E aí ela vai dizer: não, mas eu perdi. Mas como? Eu acho que essas questões estão a merecer uma reflexão mais ampla. Esse é um ponto, talvez, que eu considero positivo, pelo menos nos precedentes judiciais, e que nós temos como resolver, só que não são resolvidos, e está no livrinho, aqui não precisaria inventar. É o princípio da uniformização da jurisprudência. Só que se consagrou a ideia de que é uma faculdade. Daí, então, começam as elucubrações legislativas. Nós tínhamos agora um projeto que estava tramitando, não sei quantos minutos eu tenho, não sei se eu não estou recebendo cartão amarelo ou vermelho daqui a pouco, né? Tempo esgotado, então já é praticamente o vermelho. Eu não gostei, professor Meixe, que está em vermelho, aquilo ali. O tempo esgotado vermelho, eu preferia que estivesse em azul. Mas eu diria apenas o seguinte, então, para encerrar, que nós temos que fazer várias reflexões
a respeito desta temática e de tantas outras que andam por aí. E esse projeto, que era o 5.139, que pretendia revogar a lei 7.347, 24 de julho de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, eu vou dar duas pinceladas aqui rápido com relação a isso. Embora a rigor é uma temática paralela. Primeiro, nunca entendi, ou melhor, entendi profundamente, por paradoxal que pareça, aquele parágrafo único vedando o ajuizamento de ações civis públicas em questões envolvendo tributos, enfim, fundos, né, e uma série de questões. E agora o projeto, né, permanecia a vedação, o relator retirou. Para mim, aí já está a primeira raiz para não ir adiante o projeto, porque ele criou uma briga muito grande com um lado do executivo poderoso. Tá? O outro aspecto é que eu sou um cara meio curioso em algumas situações, em algumas matérias. Então, eu procuro saber o porquê, tentar analisar. E como eu venho escrevendo sobre isso há algum tempo, eu fiquei certamente perplexo com uma decisão que foi tomada, dizendo que a ação civil pública prescreve em 5 anos. Primeiro, eu acho que tem que se esclarecer que a ação civil pública que prescreve em 5 anos, e não se fazer de forma generalizada. Nós temos várias modalidades de ações civis públicas. Tá? Por exemplo, uma ação civil pública por dano ambiental, ela é imprescritível. Nós não podemos saber os efeitos de um dano ambiental, quantas gerações vão ser atingidas. Já começa por aí. Se é a relação de consumo, é uma coisa, improbidade administrativa é outra. E relação de consumo, qual a sua natureza? Se a gente quisesse ainda ir adiante a respeito disso. Tem várias, ação civil pública envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, também prescreve em 5 anos. Então, eu acho que a gente tem que esclarecer muito bem isso aí. Essa é uma questão que mexe com interesses da sociedade como um todo. E quando se está mexendo com o interesse da sociedade como um todo, até por uma questão de natureza pedagógica, tem que se esclarecer qual é o alcance de uma decisão e que segmentos da sociedade estão sendo atingidos, até pelo princípio de segurança jurídica. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima. Doutor Volterra, gostaria até de colocar aqui nesse aspecto por que a ação civil pública diferencia no prazo prescricional, porque não é o processo que define o prazo, é porque a pretensão levada a juízo, o direito tutelado é que define o prazo. A interpretação dada a esse recurso, nesse acórdão, a esse recurso especial, é bastante equivocada juridicamente no interesse social. Eu gostaria agora de apresentar a doutora Bruna, que já coloquei aqui sua qualificação, para nos trazer o tema da garantia de participação efetiva das entidades de defesa dos consumidores nos recursos repetitivos. Muito boa tarde a todos. É um imenso prazer e satisfação participar desse evento, motivo pelo qual eu agradeço sinceramente ao convite que me foi feito pelo professor Leonardo Bessa e professor Walter Moura, organizadores, e, sobretudo, por poder discutir o tema ao lado do professor Bruno Miragem, do professor Voltaire e da doutora Maria Elisa do IDEC, a quem cumprimento em nome de todos. Este evento, certamente, conta com a participação de figuras ilustres no universo do direito do consumidor, pelas quais eu tenho grande admiração, especialmente a professora Cláudia Lima Marques, agora presente, e de modo que minha participação, longe de pretender trazer uma experiência consolidada na área, é mais destinada a demonstrar alguns aspectos com os quais eu tenho lidado no meu dia a dia e, principalmente, algumas reflexões, enquanto ainda estudante e entusiasta desse belíssimo